Mateus capítulo de número 7, versículos de 7 a 11, está escrito assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, sendo porventura o filho, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Só até aí, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida nesta noite, e só essa porção já seria suficiente para sair daqui alimentados, Pai, porque a tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra é o nosso alicerce, a tua palavra é luz para os nossos caminhos, a tua palavra é que nos guia no nosso dia a dia. Pai, eu entrego cada vida que está aqui nas tuas mãos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor ministre a cada coração nessa noite, que eu hoje possa ser aqui somente um canal de bênção, um instrumento nas tuas mãos, para que as tuas revelações sejam liberadas para cada vida aqui nessa noite, Deus. Fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O tema da mensagem desta noite é pedir, o segredo para receber. Pedir, o segredo para receber. Você conhece alguém que tem vergonha de pedir? Eu conheço pessoas. Você conhece pessoas que dizem assim: eu não preciso de ninguém? Você conhece pessoas que, mesmo às vezes estando numa situação difícil, precisando até de ajuda, ela não consegue pedir? Pessoas, muitas delas orgulhosas, outras que são tímidas demais para pedir. Mas o fato é que existem pessoas que não conseguem pedir, têm dificuldade de pedir. E Jesus, nos 4 evangelhos, ele falou diversas vezes que a gente deve pedir. Jesus nos orientou a pedir, mas há muitas pessoas que não conseguem nem pedir a Deus. Já não está nem se falando do plano terreno, de pessoas, de pedir a outras pessoas, está falando de pedir a Deus. Existem pessoas que não conseguem chegar até Deus e pedir alguma coisa a Deus, porque tem vergonha, ou porque são prepotentes, ou acham que não precisam de nada, que elas conseguem controlar a situação, as circunstâncias da sua vida. O fato é que muitas vezes nós deixamos de receber de Deus o que Ele tem para nós, porque nós não pedimos. Isso é uma coisa séria, irmãos, porque tem gente que fala assim: eu não preciso pedir, porque Deus já sabe o que eu quero ou o que eu preciso. É verdade, Deus conhece, a Bíblia fala que Deus conhece o fim desde o começo. A Bíblia fala que Deus, antes de nós abrirmos a boca para pedir, Paulo fala isso, antes de nós mesmos abrir a boca para pedir, Deus já sabe o que a gente vai pedir. O problema não está em Deus, o problema não está em Deus saber ou deixar de saber o que nós queremos ou o que nós precisamos. O problema está em nós. O problema está em nós, porque o ato de pedir é um ato de reverência, o ato de pedir é um ato de humildade, o ato de pedir é um reconhecimento do poder de Deus. O ato de pedir é um ato de reconhecimento de Deus em relação a você, que Ele é grande, você é menor, que Ele pode, você não. Então existem muitos aspectos que envolvem o ato de pedir. É por isso que isso é tão difícil para algumas pessoas, pedir. Existem normalmente 3 motivos, 3 coisas que nos impedem de receber aquilo que nós desejamos, porque Deus quer te abençoar. Saiba disso, querido.
Deus quer sempre abençoar você. Deus quer sempre te dar aquilo que você precisa ou aquilo que você deseja. Deus quer, a Bíblia fala isso, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia fala, pede e você vai receber. Mas existem normalmente 3 motivos que levam as pessoas a deixar de receber o que deseja de Deus. O primeiro motivo é achar que não merece aquilo que deseja, que não é merecedora. Você já viu alguém falando assim, mas eu não sou merecedor dessa coisa, eu não sou merecedor disso. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhum de nós merece absolutamente nada. Nenhum de nós merece sequer continuar vivo, porque o ar que você respira é graça de Deus. O dia que você levanta da tua cama, abre os teus olhos e acorda, é misericórdia pura de Deus. Graça significa favor não merecido. Tudo aquilo que você recebe, independentemente de você pedir, é graça de Deus, porque é Deus quem te dá. E Deus dá tanto àqueles que o buscam, que o conhecem, que o louvam, que se voltam para Ele, quanto àqueles que não fazem isso, que não creem muitas vezes até em Deus, na existência de Deus, porque a Bíblia fala que o sol nasce sobre justo e sobre injusto. Deus é misericordioso, Ele é grandioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, Ele é gracioso. Deus é sempre bom. Nunca duvide disso do seu coração. Deus é sempre bom, invariavelmente bom. Deus é bom. Você não merece, nem eu, absolutamente nada, mas Deus quer nos agraciar. Deus quer nos dar. Você sabe por que Deus quer nos dar, querido? Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a mim e a você, Ele vê o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por minha causa e por tua causa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: toda aliança precisa ser selada. Sim ou não? Toda aliança. Se você formaliza uma aliança, é um contrato, ok? Se você faz um contrato, precisa de quê? Da sua, hoje, nos dias de hoje, normalmente se usa o quê? A assinatura. Então nós precisamos assinar. Antigamente se colocava o selo real, os reis, eles selavam uma lei com um selo, eles chancelavam uma lei com um selo. O selo do rei, o selo real, muitas vezes estava no anel, e selavam uma determinada lei. O fato é que um contrato, um concerto, uma aliança, ela precisa ser selada. No momento em que você entregou a tua vida para Jesus, você estabeleceu uma aliança com o Pai, você estabeleceu uma aliança com Deus. Sabe de que maneira, querido? Sabe como é que foi estabelecida essa aliança? Essa aliança, ela foi chancelada pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a assinatura do contrato. O sangue de Jesus é o que faz com que esse contrato tenha validade para sempre e nunca perca a validade. Porque se dependesse de um ato meu ou seu, esse contrato seria revogado rápido, como aconteceu no Velho Testamento com o povo de Israel. Hoje esse contrato não pode ser invalidado, porque, como disse Jesus na cruz do Calvário, está consumado. Foi consumado na cruz. A aliança foi consumada na cruz. A salvação foi consumada na cruz. A bênção para mim e para você foi consumada na cruz do Calvário. Então, o que você precisa, o que quer que você precise nessa vida, Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Ele chancelou na cruz do Calvário a aliança. Como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3, todas as bênçãos já nos foram dadas e estão nas regiões celestes em Cristo Jesus. Tudo que você e eu precisamos já foi conquistado, é passado. Você hoje só precisa tomar posse. Você precisa de duas coisas só, irmão. Sabe o que é? Crer em primeiro lugar, pedir em segundo lugar.
Crer em primeiro lugar, pedir. A moeda de troca no reino de Deus é a fé. Você não precisa de dinheiro físico, de papel, moeda, não. Você precisa de fé, porque com fé você compra o que você quer. O livro de Hebreus vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não consegue absolutamente nada no reino de Deus sem fé. Fé é crer no invisível. A fé, como diz Hebreus 11:1, é a fé, é a posse antecipada das coisas que nós esperamos. É a convicção, a certeza daquilo que você e eu não vemos. Isso é fé. Você e eu não merecemos absolutamente nada, mas saiba disso. Se isso te impede de pedir, se você acha que não pede porque merece, porque não merece, querido, tire isso da tua cabeça. Isso é coisa do inferno. Você, é verdade que você não merece, mas então você pense no seguinte: aquele que é santo merece, aquele que é santo conquistou por mim, aquele que é santo derramou a cruz, o seu sangue na cruz do Calvário, e o sangue dele está sobre mim, então eu posso pedir, então eu tenho autoridade para pedir, então eu posso sim pedir ao Pai, em nome de Jesus. Por isso é que nós precisamos pedir e orar em nome de Jesus, porque a aliança foi chancelada por Jesus. Quando você pede em nome de Jesus, o Pai não está olhando para você, Ele está olhando para Jesus. Segunda razão, porque normalmente nós não recebemos aquilo que nós desejamos. Primeira é porque nós não pedimos, e nós não pedimos por 3 motivos. Primeiro, porque não achamos muitas vezes que não merecemos. O segundo motivo é porque muitas vezes pensamos que as coisas que nós desejamos são pequenas demais para incomodar Deus. Eu já vi muita gente falar assim: mas eu não vou incomodar Deus com essas bobagens, essas coisas pequenas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O livro de Mateus capítulo 10, versículo 30 vai falar, Jesus diz que até o cabelo, imagina cada fio de cabelo da sua cabeça, cada um deles está contado por Deus. Você quer mais detalhismo do que isso? Você quer que te diga mais a respeito de Deus, de como Ele é detalhista, de como Ele se importa com as coisas mínimas, pequenas, menores? Deus se importa com aquilo que talvez para você seja irrelevante, mas Deus se importa. Deus quer te dar, Deus quer te abençoar, Deus quer te alegrar, Deus quer te agradar, porque Deus agrada aos filhos a quem Ele ama. Terceiro motivo, que muitas vezes leva a pessoa a não receber o que ela quer. Muitas vezes ela não pede, e ela não pede porque pensa que Deus não se importa com ela. Aqui entra outro aspecto. Quem pede muitas vezes a pessoa de pedir, ela pensa que Deus não se importa com ela. É aquela pessoa que foi tão machucada na vida, passou por tantas lutas, por tantos problemas, foi rejeitada talvez pelos pais, marido, esposa, filhos e amigos. Aquela pessoa que foi completamente rechaçada, rejeitada pela sociedade. Uma pessoa assim, que sempre ouviu não, tem uma dificuldade muito grande de acreditar que a palavra de Deus para ela é sim. Tem muita dificuldade de crer que Deus realmente a ama e de que ela é importante para Deus. Existe muita gente que crê no poder de Deus, mas crê que Deus vai fazer pelo vizinho, pelo pastor, pelo pregador, pelo irmão que está sentado no banco, que na concepção dela é mais santo do que ela e merece mais do que ela. Porque a gente tem a mentalidade católica romana de achar que tudo é merecimento, e não é assim. Deus te ama. A Bíblia fala que Deus te amou antes de você buscar, antes de você fazer qualquer coisa. Não é porque você faz alguma coisa para Deus que Deus te ama. Deus te ama porque Ele te ama. Não é porque você faz nada, não é porque você faz caridade, não é porque você busca Ele, não é por nada disso. Não existe razão. O amor de Deus para nós é incompreensível. Ele nos ama incondicionalmente, ou seja, não existe condição pré-estabelecida para que Deus manifeste o amor dele por você. Não existe. Deus te ama, simples assim. Deus te ama. Deus se importa com você. Então tem gente que não acredita
não acredita que Deus vai fazer alguma coisa por ela. Ela crê que Deus vai fazer pelo vizinho, pelo amigo, pelo outro, mas por ela não consegue acreditar. Então, meu querido, pense nisso nessa noite. Deus te ama, Deus não é homem. O amor de Deus não pode ser comparado ao amor de homens. Lá em Isaías está escrito assim: olha, ainda que a mãe possa esquecer do filho, eu, todavia, jamais te abandonarei. Jamais me esquecerei de você, jamais te desampararei. Hebreus 13:5 vai falar assim: já nunca te abandonarei, jamais te desampararei. É o que diz a palavra de Deus, é promessa de Deus. Então Deus nunca nos abandona, Deus nunca se esquece de nós, e Deus nunca nos diz não. Você sabe qual é o grande problema? Por que muitas pessoas acham que não merecem ser amadas? Porque elas nivelam muitas vezes Deus por elas. Então ela acha que até onde vai o limite do amor dela é onde vai o limite do amor de Deus por ela. Você está me entendendo? Então para ela é muito difícil amar, porque ela iguala o amor de Deus ao amor humano. O Novo Testamento ele trata da palavra amor de 3 formas. São 3 formas diferentes de escrever a palavra amor no grego, língua original do Novo Testamento. A primeira é eros, que é o amor erótico, o amor sexual. A segunda é filéu ou files, que é o amor fraternal. E o terceiro é o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus, é o amor incondicional, é aquele que não depende de condição absolutamente nenhuma para que Deus nos ame. Então nós precisamos ter em mente que o amor de Deus é diferente. O amor de Deus não é como o amor natural do ser humano. Amém? 3 coisas que nos impedem de receber aquilo que nós desejamos. O primeiro é porque nós não pedimos. E nós não pedimos por esses 3 motivos que eu acabei de citar. Podem haver outros, mas esses 3 foram como exemplo. O segundo motivo é porque nós muitas vezes não cremos que Deus tem poder para atender ao nosso pedido. Veja, esse é um problema muito sério, porque quando nós igualamos o poder de Deus ao nosso poder, nós acabamos limitando a ação de Deus. Quando você pensa que Deus ele só pode ir aonde você pode ir, ou até onde o ser humano pode ir, até onde a ciência descobriu, até onde o homem foi, você está limitando a ação ou o agir de Deus. Não é que Deus não possa, é porque Deus só vai até onde vai a tua fé. Jesus disse o seguinte: olha só, se tu podes crer, veja, existe uma condicional aí, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Mas a condição de ser possível tudo, de tudo ser possível, é de crer, é crer. Então, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Quando você limita o poder de Deus, você também estará limitando automaticamente a ação de Deus na tua vida, e você não vai receber. O livro de Hebreus vai falar o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que o busca creia que Ele existe e que é galardoador. Galardoador. Você sabe o que é galardão? É prêmio, é presente. Galardão é brinde, galardão é coisa boa. Então, veja, você precisa primeiro crer na existência de Deus. Segundo, você precisa crer que Ele pode, que Ele tem poder para fazer. E terceiro, você precisa crer e acreditar que Ele vai fazer por você, que Ele vai te galardoar, que Ele vai te presentear, porque Deus, Ele é mestre em presentear. Deus tem prazer em presentear, em abençoar a nossa vida. É um prazer que Deus tem. A terceira razão e última, porque muitas vezes nós não recebemos o que nós queremos. Primeiro, porque não pedimos. A segunda, porque não cremos no poder de Deus. E a terceira é porque nós não insistimos em pedir aquilo que desejamos.
Veja uma coisa, a fé, diz a palavra de Deus, que a fé é sempre provada. Deus prova a fé. A fé, ela é provada. E na maior parte das vezes, o instrumento que Deus utiliza para provar a nossa fé, você sabe qual é? O tempo. O tempo é o maior aliado, é o instrumento mais eficaz de Deus para provar a nossa fé. Porque o que acontece é o seguinte: você começa a pedir, e você pede, você ajoelha, e passa um dia, passa 2, passam 5, passa um mês, passam 6 meses, passa 1 ano, 2, 3, 5, 10. Muita gente nesse meio tempo já desistiu, já ficou pelo caminho, e já falou assim: isso não é vontade de Deus, isso não deve ser de Deus. Mas o desejo não sai do coração dela, mas ela se conforma com a mentira que o diabo fala para ela, e diz para ela assim: olha, isso não é de Deus, você não merece isso, você não pode pedir isso, Deus não vai te dar, vê quanto tempo você já está pedindo e até hoje não chegou, é porque isso não é de Deus. Irmãos, isso tudo é mentira, é tudo balela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma história que eu sempre conto para poder ilustrar uma situação como essa. É a experiência que teve Daniel, profeta Daniel. Você vai ver lá no livro de Daniel, no capítulo 10, você vai ver uma experiência que Daniel teve. A Bíblia fala que Daniel estava na beira do rio, e ele estava orando ali, e jejuando e orando, e a Bíblia fala que Daniel decidiu colocar no coração dele orar e jejuar até que Deus trouxesse a resposta que ele queria, ou que ele precisava. Então a Bíblia fala que Daniel fez um jejum, um propósito, e ele não comeu coisas agradáveis, não ungiu a cabeça, não se perfumou, não fez nada disso, e ele decidiu se humilhar e clamar e pedir o tempo que fosse necessário pela bênção que ele necessitava, e era uma resposta que ele precisava da parte de Deus. E a Bíblia relata lá no capítulo 10 de Daniel, que no 21º dia, veio um anjo, e esse anjo chegou até Daniel, trazendo a resposta, a bênção tão desejada por Daniel, a razão pela qual Daniel fez todo aquele propósito. O anjo agora chegou para trazer a vitória, o milagre, a bênção na mão de Daniel. Mas o anjo conversa com Daniel e ele fala o seguinte: olha, Daniel, homem muito amado, muito desejado por Deus, saiba de uma coisa, que desde o primeiro dia, veja, desde o primeiro dia em que você decidiu se humilhar e buscar ao teu Deus, e buscar a face de Deus pela resposta, eu fui enviado para te trazer a resposta. Veja, irmãos, isso aconteceu, sabe em que dia? No primeiro. Não, foram 21 dias de espera, mas a vitória, o milagre, a bênção saiu lá do forno, prontinho para Daniel no primeiro dia. Logo que Daniel ajoelhou para pedir: vou jejuar a Deus, eu vou fazer um propósito, eu preciso só me responda isso e aquilo, eu vou fazer um propósito com o Senhor. E Daniel lá ajoelhado no primeiro dia, aí Deus na mesma hora: Gabriel, leva a resposta. Primeiro dia. Mas aí a Bíblia fala, diz lá o anjo Gabriel para Daniel: porém, o príncipe da Pérsia, que é um principado, um anjo caído, uma hoste infernal, como diz lá Paulo em Efésios 6, hoste infernal da maldade nas regiões celestes, o príncipe da Pérsia me impediu de chegar até aqui. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: a batalha espiritual, a guerra nos ares, ela é real. Satanás guerreia contra mim, contra você, para que a tua vitória não chegue, para que a tua resposta não venha, para que você se arrebente todo, porque esse é o propósito de Satanás: roubar, matar e destruir. E você sabe qual é o artifício que ele usa para fazer isso tudo? A mentira. Mentira. Desde o primeiro dia ele saiu. Porém, Satanás se interpôs e pelejou com Gabriel por 21 dias. Guerra de anjos nos ares. Gabriel querendo passar para entregar a vitória para Daniel e não podia, porque Satanás não permitiu, não deixou.
Mas você sabe por que Daniel foi vitorioso? Você sabe por que a vitória chegou no 21º dia? Por causa da insistência de Daniel. Porque Daniel perseverou em pedir. A Bíblia não fala que ele decidiu jejuar por 21 dias. Ela fala que ele decidiu jejuar e orar e buscar. E no 21º dia a bênção chegou. Ela não fala que ele colocou um prazo, um tempo determinado no propósito dele. Não fala isso. Isso é o que nós precisamos aprender com Daniel. Se você quer, se você deseja, não importa o tempo que leve, persevere, busque, peça, bata, porque a porta vai se abrir. Mais dia, menos dia, mais hora, menos hora, a tua vitória chega, o teu milagre chega. Veja uma coisa, nos 4 evangelhos, nós vemos Jesus insistindo, instruindo as pessoas e insistindo para que elas peçam a Deus aquilo que elas querem, que elas desejam. Veja alguns exemplos, só poucos que eu peguei, no Novo Testamento. Mateus 21, 22, diz lá: e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. 1 João 5,15, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que nos fizemos. Marcos 11, 24, diz lá: por isso vos digo, que todas as coisas que pedires orando, crede, receber e tê-las-ei. João capítulo 14, versículo 13, diz lá: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E por último, João capítulo 16, versículo 23, e naquele dia nada me pedireis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Tudo, não há limitação. Ah, mas isso aqui eu posso pedir, isso aqui eu não posso pedir. Irmão, pede tudo. O não você já tem. O máximo que vai acontecer, Deus não te dá, mas peça, seja ousado. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus não se agrada dos tímidos, Deus não se agrada dos medrosos, Deus não se agrada daquele que fica assim, não sei se eu peço. Pede, porque Jesus falou para pedir, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse para pedir, peça, porque você vai receber no tempo certo, você vai receber. O que? Até onde eu posso ir? Vai até onde você quiser, até onde o Espírito te direcionar. Vá, não tenha medo, peça. Amém? A Bíblia fala então que a gente deve pedir, e citei aqui alguns versículos, mas eu quero falar rapidamente aqui a experiência de 4 pessoas que foram ousadas em pedir algo a Jesus. E a minha oração é que você tome essas 4 vidas como exemplo para você, para que você possa seguir os passos, seguir as orientações, seguir as experiências dessas pessoas para a tua vida. A primeira experiência, se você puder abrir a tua Bíblia agora comigo, vai ser bom. A primeira experiência nós vamos ler em Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42, está escrito assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Veja, esse leproso, irmãos, ele nos dá uma lição de ousadia e de sabedoria também. Os judeus, que eram a lei de Moisés, ela falava que os leprosos eles não podiam se aproximar daqueles que eram sãos. Tanto que os leprosos, havia cidades específicas, lugares específicos para onde os leprosos deveriam ir. Eles não poderiam ficar junto com as pessoas sãs, as pessoas saudáveis. Então esse leproso, ele foi ousado, porque ele viu Jesus de longe, ele seguramente já sabia quem era Jesus, a fama de Jesus já havia corrido, ele sabia que Jesus podia. Ele tinha convicção de que Jesus poderia curá-lo. Mas veja, ele se sentia tão sujo,
Sabe por quê? Porque o Antigo Testamento vai mostrar que a lepra, ela estava aliada ao pecado. O leproso normalmente era aquela pessoa que havia cometido um pecado, aquela pessoa que estava em pecado. Então esse era o hábito dos judeus. Então ele chega, o leproso chega para Jesus e fala assim: Mestre, Senhor, Jesus, se quiseres, podes me purificar. Ele não fala em cura, ele fala em purificação, porque ele se sentia tão sujo que na concepção dele o que ele precisava era ser purificado, porque esse também era o costume da lei mosaica. Se tu quiseres, tu pode, Jesus. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, se tu quiser, Jesus, tu tem poder para isso. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. Se tu quiseres, Jesus, tu podes. Aí olha a resposta de Jesus, uma resposta simples. Jesus vira-se para o leproso e diz assim: quero, fica limpo. E a Bíblia fala que na mesma hora, do alto da cabeça à planta dos pés, aquele homem foi purificado da lepra, foi curado da lepra, porque aquele homem confiava e sabia que Jesus podia curá-lo, se ele quisesse. E a resposta de Jesus, imediata, sem pensar, foi sim. E sabe o que é mais interessante nesse texto, irmãos? É que o texto vai dizer que Jesus, ele ficou profundamente compadecido daquele homem. Jesus teve uma compaixão que fez um rebuliço dentro dele, e ele não pôde se controlar e disse: quero, seja limpo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A mesma coisa que aquele leproso passou é o que eu e você passamos, é a mesma experiência que eu e você podemos ter, porque para Deus não há diferença. Daquele leproso, para mim e para você, não existe diferença. Não existe diferença. O que Deus se compadece é com a atitude do nosso coração. Quando Deus vê um coração quebrantado, contrito, humilde, um coração que o busca, que pede, na mesma hora ele diz: sim, sim, é teu, eu te dou. Está aí a bênção, está aí o milagre, está aí a vitória. Sabe o que diz lá o livro da 2 Coríntios? Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Jesus, o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus nosso, por nosso intermédio. Veja uma coisa, amém significa assim seja. Então a palavra de Jesus para mim e para você é simples: sim e amém. Sim e assim seja. Sim e amém. Só busque, só peça, só bata. A gente precisa aprender com esse homem leproso. Segundo exemplo, para a gente correr, o segundo exemplo que a gente encontra é em Marcos capítulo 4. Todos os exemplos a gente vai ver em Marcos, tá? Marcos capítulo 4, versículos 35 a 39. Está escrito assim, olha: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Veja, irmãos, talvez você esteja na mesma situação que aqueles discípulos de Jesus, mas saiba de uma coisa: talvez a tua vida esteja hoje numa verdadeira tempestade, um verdadeiro turbilhão. Talvez o mar esteja encapelado, subindo por cima de você, vento contrário de todo jeito. Mas saiba de uma coisa: Jesus está no barco. Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, o barco não afunda.
A onda pode vir encapelada contra você para te destruir. O vento pode querer arrebentar o navio, o barco onde você está. Mas Jesus não permite. Na hora certa Ele vai despertar e vai dizer a esse vento: aquieta-te, e ao mar: para. E o mar e o vento têm que obedecer. Terceiro exemplo está em Marcos capítulo 5, versículos 21 a 24, e depois continua no 35 ao 42. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto no mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Veja, irmãos, essa passagem nos dá uma grande lição. O contexto aqui é o seguinte: havia chegado um homem que era um dos principais da sinagoga. Não era um homem do povo, não era um qualquer, era um homem influente em Israel, um homem que conhecia a lei de Moisés, um homem que tinha influência sobre o povo. E esse homem agora estava, como diz o outro, no fundo do poço, porque a sua filha estava à morte, e nem ele, nem os médicos podiam fazer absolutamente mais nada. E quem é pai, quem é mãe sabe, se tocar num filho, a gente faz qualquer coisa. Então, aquele homem estava desesperado, ouviu que Jesus estava passando e foi até ele. E virou-se para Jesus e falou: Senhor, vamos comigo, pelo amor de Deus, porque a minha filha está moribunda, a minha filha vai morrer, mas se o Senhor, se eu puder colocar a mão sobre ela, ela vai viver. E Jesus, na mesma hora, qual foi a resposta de Jesus? Sim, eu vou contigo, Jairo, eu vou com você, eu vou colocar a mão sobre a tua filha, ela vai viver. E a Bíblia fala, existe um intervalo aí, porque nesse meio tempo, até chegar à casa de Jairo, entra uma mulher do fluxo de sangue. Por isso eu não li, para a gente não perder tempo. Mas de repente, quando Jesus faz um outro milagre no caminho para ir até a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, ela fica curada. De repente, quando passa essa cena da mulher do fluxo de sangue e volta a cena para Jairo, de repente vem outros colegas de Jairo, também influentes, também homens conhecidos, também homens influentes do povo de Israel, e viraram-se para Jairo e falaram assim: Jairo, por que tu ainda está incomodando o mestre? Por que tu ainda está perturbando Jesus? A tua filha já morreu, não tem mais o que possa fazer. Não, Jairo, não incomodes mais o mestre, deixa o mestre ir, porque ele tem uma coisa mais importante. A tua filha não tem mais jeito, Jairo. Para a tua filha já não tem mais, ela morreu, Jairo. Se conforma com isso. Você perdeu, Jairo, perdeu. A Bíblia fala que Jesus não se acudiu daqueles camaradas que estavam falando. Jesus nem prestou atenção neles.
Cada vez que eu leio esse texto, eu imagino a cena na minha cabeça, na minha mente, e eu fico olhando assim, Jairo aqui, esses camaradas aqui do lado, e eu fico pensando que Jesus não deve nem ter olhado para o lado, não deve nem ter virado para o lado para olhar o que eles estavam falando. Jesus permaneceu olhando para Jairo e falou assim: Jairo, não presta atenção neles não, crê somente. Crê somente. Isso nos dá uma grande lição, irmãos. Sabe qual é? É que a gente deve se cercar de pessoas que professem a mesma fé que nós, que estejam no mesmo espírito que nós. Sabe por quê? Porque para a nossa fé ser edificada é muito difícil, mas para a gente perder e cair assim, de uma hora para outra acontece. A Bíblia fala lá, o Salmo 1, que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, nem andar no conselho dos ímpios. A Bíblia vai falar também que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando você começa a andar com pessoas que são incrédulas, quando você começa a andar com pessoas que não professam a mesma fé, e mesmo aquelas que professam a fé cristã como você, mas que não têm o mesmo nível de fé, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não, fé é pessoal. Fé é algo pessoal. A fé não é natural, a fé é algo que Deus coloca no teu coração que Ele vai fazer. E só você e Deus sabem disso. E muitas vezes que estão do teu lado, até crentes, começam a te desestimular e falar para você: não, rapaz, isso aí talvez não seja da vontade de Deus, não. Morreu, não tem mais jeito. Deixa o mestre, pede outra coisa, está incomodando a Jesus. Você veja que a coisa é tão séria que Jesus não levou todo mundo. Jesus só levou 3 discípulos para a casa de Jairo. A Bíblia fala que Ele não permitiu que fossem todos, só 3. Só Pedro, Tiago e João foram até a casa da menina. Sabe por quê? Para que não houvesse incredulidade no meio, para que Jairo e a família dele não fossem contaminados. Porque lá no livro de Lucas, se eu não me engano, vai dizer que não estava Jairo, a mãe da menina, e mais os outros discípulos de Jesus, e Jesus, todo mundo Jesus botou para fora. Jesus colocou todo mundo para fora. Aqui não fica ninguém, só fica o pai da menina, a mãe da menina, Pedro, Tiago, João e eu, mais ninguém, para que os pais da menina não fossem contaminados pela incredulidade, pelo ceticismo. Deus pode qualquer coisa. O que Deus quer falar comigo, com você nessa noite é: seja o que for que já morreu na tua vida, o que você pense que já morreu, Deus pode fazer ressuscitar. Deus pode restaurar aquilo que você já deu por perdido. Deus pode restaurar aquilo que você já nem quer mais, que você até já esqueceu, um sonho que ficou para trás, algo que no meio da tua vida, na tua caminhada, se perdeu, algo que você já diga hoje: mas não tem mais tempo. Meu irmão, quem diz se tem tempo ou não é Deus, porque a última palavra pertence a Ele e não ao homem. Não é a médico, não é a ninguém, é a Deus. Dele é a última palavra, dele vem o sim e o amém, e quando Ele opera, não há quem possa impedir. Operando Deus, quem impedirá? Tome posse dessa palavra. E se você perdeu alguma coisa, se alguma coisa morreu na tua vida, hoje é a noite da ressurreição. Hoje é a noite da vida novamente. Creia nisso. E o quarto e último exemplo, para a gente finalizar, está em Marcos capítulo 10, versículos 46 e 52. Essa passagem é tremenda. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52, fala do cego de Jericó. E diz lá assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o.
Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estava fora. Veja, irmãos, esse cego nos dá uma lição. Era mendigo, era cego, maltrapilho, mas ele é um grande professor para nós hoje. A primeira coisa que esse cego nos ensina é que nós precisamos clamar. Nós não devemos ter vergonha. A gente não deve se importar com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. A gente não deve se incomodar com quem está ao nosso redor, com os parentes, com os familiares, com os amigos, com os colegas, com o marido, com a esposa, com o filho. A gente precisa clamar, a gente precisa buscar, a gente precisa pedir, a gente precisa bater até que a porta seja aberta. Aquele homem, aquele cego não se incomodou. Aquele cego não teve nenhum tipo de problema em clamar. Pelo contrário, a Bíblia fala que quanto mais repreendiam o cego Bartimeu, mais ele clamava. Aquelas repreensões serviram foi de combustível para o cego, para clamar ainda mais, para pedir ainda mais, para falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele insistentemente pedia. A gente precisa aprender isso com aquele cego. Não cesse de clamar. Não se incomode com quem está ao teu redor. Não se importe com o que vão dizer de você. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Aleluia, glória a Deus. Segunda lição que esse cego nos dá é que o cego, ele não chamou Jesus, filho de José, como seria o natural, porque de fato Jesus era filho de José. Pelo menos é o que estava lá na certidão de nascimento, se é que havia uma certidão de nascimento, mas é o que constava lá: José casado com Maria, Jesus filho dos dois. Mas veja, esse homem, ele não clamou Jesus filho de José, ele clamou Jesus filho de Davi. Você sabe o que significa isso? Pode não significar nada para mim e para você hoje. Naquele tempo lá, para o povo de Israel, era uma grande declaração. Sabe por quê? Porque o Messias, ele vinha da tribo de Judá e da linhagem de Davi. Quando aquele cego clama, grita em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava reconhecendo publicamente que Jesus era o Messias. Ele estava reconhecendo para todo aquele povo incrédulo, cético, fariseus, saduceus, que Jesus era o Messias que havia de vir. Por isso repreendiam tanto aquele homem: cala a boca, Bartimeu, está incomodando, está falando bobagem. Mas quanto mais aquele homem clamava, quanto mais repreendiam aquele homem, mais ele clamava, mais ele gritava, mais ele pedia, mais ele chamava por Jesus, mais ele dizia ao povo: olha, esse homem que está aí, ele pode, esse homem que está aí é Jesus o Nazareno, esse homem que está aí é o Filho do Deus vivo, esse homem que está aí pode fazer o que você precisa. Isso é o que você e eu precisamos entender. Jesus pode qualquer coisa, não há limitação para ele. Basta a gente abrir a boca e pedir, fazer como o cego Bartimeu. Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar pelo filho de Davi, porque ele pode. Outra lição que aquele cego nos dá é que ele não foi arrogante, mas se humilhou diante de Jesus e clamou em alta voz no meio do povo. Isso é uma lição, uma grande lição, porque muitas vezes tem muita gente que fica com vergonha, vai para a igreja, está sentindo a presença de Deus, mas tem vergonha de falar, de levantar a mão, de se expressar. Irmãos, a gente não deve ter esse tipo de constrangimento. Não se importe com quem está ao teu redor, porque a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, na adoração.
Então se expresse na presença de Deus, porque Deus recebe a adoração, Deus ama a adoração, Deus ama aqueles que o adoram em espírito e verdade. Aliás, é por esses que Deus busca. Lá em João capítulo 4, você vai ver que Deus não está à procura de quem faz caridade, Deus não está à procura de quem abençoa a vida dos outros, Deus não está em busca de pessoas que o obedeçam. Não, Jesus falou o seguinte: olha, o Pai, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é dos tais que o Pai busca. Deus está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é adorar a Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas é adorar a Deus pela sua essência, por quem Ele é. Buscar a face de Deus mais do que as mãos de Deus. É isso. O que você não vai buscar ou não vai pedir, mas é buscar a face de Deus. Deus, quando tem um coração quebrantado, um coração de adorador, uma pessoa que realmente adora, querido, Deus se quebranta na mesma hora. Amém? A última lição que a gente aprende com esse cego, veja uma coisa: aquele cego era um mendigo. O texto diz que ele era um mendigo, um pedinte, um homem que não tinha absolutamente nada. Aquele tempo não era diferente de hoje. Normalmente os mendigos, eles recolhem uma série de trapos, de panos na rua, não é isso? Vocês já devem ter visto. Passa ali em Copacabana, na Zona Sul, que é onde a gente vê uma incidência maior de mendigos, e a gente vai ver um monte dos homens, mulheres, até crianças, cheios de trapo por cima, roupas velhas e sujas. Essas roupas velhas e sujas, elas têm normalmente dois objetivos. Primeiro, psicologicamente, dá uma sensação de proteção para aquelas pessoas que já estão tão ali humilhadas, perdidas, desprovidas de tudo, devem ter apanhado muito na vida para estar naquela situação que estão. Aquelas roupas, elas dão uma falsa sensação de proteção, mas dão. E o segundo aspecto daquela roupa, aqueles trapos, é que em noites de frio, aqueles trapos esquentam, aquecem. Voltando para o texto que a gente leu, a Bíblia fala que Bartimeu começou a clamar pelo nome de Jesus, começou a chamar por Jesus, a gritar por Jesus, pedindo misericórdia do Senhor. E aqueles homens que estavam ao lado dele foram mandando ele calar a boca, mas chegou uma hora que Jesus parou. Jesus parou, o cortejo parou, e de repente Jesus falou: chama aquele homem. E foram então chamar, obedeceram a Jesus. E foram lá até Bartimeu: Bartimeu, pode parar porque o mestre está te chamando. A Bíblia fala que aquele homem, na mesma hora, o que ele fez, ele pegou aquela capa, que é o símbolo da sua proteção, aquilo que esquentava ele à noite, ele pegou e largou, jogou para trás, deixou a capa para trás e saiu na direção de Jesus, de um salto só. A Bíblia fala que ele pulou, ele jogou a capa para trás, deu um pulo e foi direto na direção de Jesus. Aquele homem não se importou com o que ele tinha, os poucos bens que aquele homem tinha, que era uma capa, ele deixou para lá. Eu não quero mais saber disso não quero mais saber disso, porque agora minha vida é nova, porque agora Jesus me mandou me chamar. Eu não quero mais saber disso, porque agora a minha vida vai ser diferente. Eu não quero mais saber disso, porque a minha vida agora vai ser transformada. Eu não quero mais saber disso, porque agora Jesus me chamou, agora chegou a minha vez, chegou a minha hora. E aquele homem deixou tudo para trás e foi até Jesus. Aquele homem deu uma lição para nós, porque ele mostrou que ele não precisava mais do velho, ele não precisava mais dos trapos, ele não precisava mais daquela capa, ele não precisava mais daquela coisa suja, porque a Bíblia fala que ele chega perto de Jesus e Jesus pergunta para ele: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Ele fala: Senhor, que eu volte a ver como eu via antes. E Jesus vira para ele e fala assim: vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia fala que na mesma hora o cego foi curado. Na mesma hora o cego recebeu o que ele queria. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que ele deixou tudo e seguiu a Jesus.
e passou a ser um discípulo de Jesus, e passou a ser um seguidor de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: será que você tem coragem de fazer como Bartimeu fez? Deixar todo o trapo velho que você usa, tudo aquilo no qual você se agarra, tudo aquilo que é seguro para você na tua vida, que você reputa como coisa que te dá segurança, deixar a tua zona de conforto para realmente seguir a Jesus. Porque foi isso que esse homem nos ensinou, foi isso que esse homem nos mostrou, que não existe nada mais importante nessa vida do que Jesus, do que seguir a Jesus. E mais, ele nos mostrou que quando a gente dá esse passo de fé, porque foi um passo de fé, irmãos, ele deixou tudo para trás para seguir a Jesus. Ele deixou tudo para trás porque ele tinha convicção no coração dele de que Jesus iria curá-lo, de que Jesus ia dar um jeito na vida dele. Porque não foi só a cura física. Ele curou, Jesus curou os olhos dele. Mas se a gente for ver, Jesus fala assim: a tua fé te salvou. A salvação engloba muito mais coisa do que a cura, do que só a cura. A salvação engloba a cura, engloba a restauração da vida, engloba o relacionamento com Deus, engloba tudo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida quando a gente realmente decide deixar os trapos do passado para trás, o velho homem, a velha mulher para trás, de verdade, abandonar aquilo que ficou para trás, aquilo que foi velho. A Bíblia fala, o livro de Romanos vai dizer que as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Nós precisamos tomar posse da novidade de vida e viver de verdade essa vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Deixar todo o trapo de imundície para trás, toda a roupa velha para trás, tudo aquilo que a gente quer segurança para nós. Precisamos sair da nossa zona de conforto para viver a nova vida que Jesus quer te dar. Amém? Olá, eu sou o Robson, ela é Rosana e nós somos pastores da Igreja Life aqui na Barra da Tijuca. E a gente está aqui hoje para fazer um convite todo especial para você. Venha nos visitar. Isso mesmo, os nossos cultos são sempre aos domingos às 18 horas no Hotel Marriott Bar, que fica na Avenida Evandro Lins e Silva 600. Esperamos por você. Até lá.